Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos dar a terceira lição, né? Na realidade, em continuidade ao nosso estudo sobre as duas testemunhas do tempo do fim, os 144.000, e estamos também abordando nesse estudo acerca das duas casas de Israel, né? Israel, ou Efraim, Israel, e a casa de Judá. Então é muito interessante, a semana passada nós terminamos lendo o livro de Amós, capítulo 9, versículo 9, 14 e 15. Eu vou repetir essa leitura para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, mas é interessante nós abordarmos aqui que a gente geralmente estudávamos acerca das duas testemunhas como duas personalidades. Essa interpretação ela não é errada. Nós não estamos dizendo que não haverá dois personagens semelhantes aos feitos e milagres, prodígios, sinais, maravilhas operados por Moisés e Elias, e não que seja necessariamente, como já falamos anteriormente, que seja Moisés e Elias, mas essas duas testemunhas, elas falarão e profetizarão ali em Jerusalém, no período do anticristo, da grande tribulação. Elas se assemelham muito nos milagres a Moisés e Elias, né? Já falávamos aqui que uns dizem na interpretação que é o Novo Testamento, o Velho Testamento, outros que é Gabriel e Miguel, outros que é Moisés e Enoque, outros que é Moisés e Elias, outros que é Enoque e Elias. Mas na realidade nós entendemos que não é Enoque, Elias nem Moisés, mas duas testemunhas, dois personagens que irão ali pregar contra, o anticristo, contra o sistema, o governo mundial do anticristo a partir de Jerusalém, e eles vão operar sinais, prodígios e maravilhas muito parecido com os mesmos sinais que Moisés operou no Egito e Elias ali no Reino do Norte. No entanto, nós temos por hábito, dentro da igreja evangélica, muitas vezes se basear na ética da personalidade. Ou seja, no personalismo, no culto à personalidade. Nós temos a característica de não abordarmos a obra de Deus num sentido coletivo, no corpo de Cristo coletivo, dos dons e ministérios operando no corpo de forma coletiva. Nós temos o hábito de nos apegarmos muito a personalidades e a ética da personalidade. Por isso nós focamos muito em cima de pessoas, de um determinado homem, de um determinado personagem ou de uma determinada personalidade. Mas aqui eu quero abordar, e nós vamos abordar nesse estudo, e é algo diferente do que nós temos aprendido, do que eu aprendi no seminário, do que eu aprendi nos vários congressos de escatologia, de doutrinas das últimas coisas, e também acerca de profecias bíblicas do tempo do fim. E é importante que dentro do profetismo a gente entenda que existem profecias que elas só têm um cumprimento único. Existem profecias do Velho Testamento que têm duplo acontecimento. Não é à toa que existem profecias do Velho Testamento que falam das duas fases da segunda vinda de Jesus como se fosse uma coisa só. Para quem não entende, para quem não sabe, não tem conhecimento, que a segunda vinda de Jesus ela se divide em duas fases ou dois estágios, uma no início da grande tribulação, outra no final da grande tribulação. A primeira chamada arrebatamento, a segunda manifestação. Na primeira somente a igreja o verá, na segunda fase ou no segundo estágio todo o olho verá. Então, baseado nisso, existem profecias do Velho Testamento que elas foram profetizadas e ocorreram já nos dias do profeta ou depois da sua morte, e existem acontecimentos que vão ocorrer, desculpe, irmãos, que vão ocorrer no final dos tempos. Então é importante nós entendermos isso quando estudamos profetismo, quando estudamos profecias, principalmente profecias do tempo do fim. E aqui nós vamos abordar, eu estou aqui de talite, em homenagem ao nosso pastor Roberto, pastor lá da nossa Igreja Batista Mistério Reviver no Rio de Janeiro. Isso é uma homenagem ao nosso pastor Roberto, E
nós vamos abordar, como eu estava falando, acerca das duas testemunhas no aspecto coletivo, no aspecto das duas casas de Israel, não no aspecto da ética da personalidade, ok? Então é algo novo, né, que você talvez nunca tenha ouvido ou aprendido, mas que eu trago para que você possa pensar, analisar à luz das Escrituras, é lógico, como bom crente beriano que você é, né, e você analisar que não se trata apenas de duas personalidades, ainda que haverão duas pessoas, né, que vão profetizar, que vão pregar nesse período difícil da grande tribulação e do governo do anticristo, governo total do anticristo, mas essas duas testemunhas também, elas se manifestam de forma coletiva. Atos 1:8, Jesus disse, então ser-me-eis testemunhas. Testemunhas. O Senhor fala acerca da casa de Efraim e Israel. Vós sois minhas testemunhas. Então, a igreja do Senhor e Israel são duas testemunhas de Deus na terra, né? O papel delas é testemunhar acerca da lei do Senhor, né? Acerca da Torá, acerca dos preceitos de Deus. Então é importante nós introduzirmos, darmos essa pequena introdução para que você entenda que nós não vamos pegar dentro desse aspecto das duas testemunhas na ótica da ética da personalidade de dois indivíduos e dois personagens, de duas figuras humanas que de forma sobrenatural vão ser usados por Deus no poder do Espírito para profetizar nesses dias do anticristo. Mas nós vamos falar aqui acerca das duas testemunhas dentro daquilo que é coletivo, de corpo, né? Dentro do aspecto coletivo, né? Revelado através do Israel natural e do Israel espiritual, ou da casa de Israel, Efraim, e da casa de Judá, né? Então é muito importante isso. Explicado, então, nós vamos ler Amós 9:9 e 14:15, versículos 14 e 15, que diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz Yahvé, ou o Senhor teu Deus. Apesar dos castigos, irmãos, que a humanidade, né, ela irá sofrer, né, os juízos de Deus, vemos promessas e dias gloriosos pela frente, né? Nós conferimos isso na palavra de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Nos diz o Senhor na sua palavra que ele colherá um a um. Isaías 27:12. Isso fala de como Deus nos conhece pessoalmente, né? Como o Senhor conhece cada um dos seus eleitos, né? O Senhor os conhece um a um. Diz que o Senhor vai, igual alguém que está numa plantação de milho e vai arrancando milho por milho, milho por milho e botando dentro do cesto. Então o Senhor vai, né, ele vai colher um a um os seus eleitos ou os seus escolhidos. Vemos assim que estas duas casas, Efraim, Israel e Judá, ou seja, a casa de Efraim, Israel e a casa de Judá, se tornarão num só, ou seja, uma só casa, no reino milenar do Senhor Yeshua, ou seja, no milênio, aqueles 1000 anos, né, vem a grande tribulação, né, a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, Satanás e os demônios são presos, depois inicia-se 1000 anos do reino de Jesus a partir de Jerusalém, onde Jesus reinará por 1000 anos, e esse período é chamado na Bíblia de milênio. Muito bem. Essas são as suas duas testemunhas.
e nós vamos prosseguir com outras passagens bíblicas que confirmam o que dizemos. Ou seja, na grande tribulação teremos duas testemunhas, né? Como eu falei, dois servos de Deus que vão profetizar e operar sinais, prodígios e maravilhas parecidos com Moisés e Elias. Mas no milênio também haverá duas testemunhas governando e reinando com Jesus. A casa de Israel, ou a casa de Efraim, e a casa de Judá. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Pediram para falar o que significa. Thalite. Elas são referidas também como as duas oliveiras e os dois catiçais. Apocalipse 11, 4. Estes dois símbolos vêm nos referindo como também representando as duas casas de Efraim e Israel e Judá. Zacarias 4, 1 a 14, vem reafirmar a identificação das duas oliveiras, dois ramos de oliveira, um catiçal. A palavra de Yahvé diz-nos que aquelas duas testemunhas são seus dois ungidos. Jeremias capítulo 11, verso 16 e 17 diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos, porque Yahvé dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel, Efraim, ou as 10 tribos do reino do norte, e da casa de Judá, o reino do sul, que para si mesma fizeram, pois, e que me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Oséias 14, versículo 5 ao 6, também nos fala de Israel como a oliveira na sua glória. Ou seja, aqui Jeremias está falando, né, sobre o reino do sul, sobre o reino do norte, sobre as 10 tribos do reino do norte e sobre as 2 tribos do reino do sul, Judá e Benjamim. Ok? Vamos lá. Ora, esta oliveira, a Israel de Deus, foi aquela de onde foram cortados certos ramos, devido à sua descrença e desvio dos preceitos do Senhor Jeová. Este mesmo Deus permitiu que outros ramos fossem nela enxertadas, em lugar dos ramos da rebeldia. Os ramos que foram enxertados são todos os que foram chamados dentre os gentios, se chegaram ao Deus de Israel para o servir, e que aceitaram de bom grado a palavra de salvação, tornando-se igualmente herdeiros pela fé das promessas dadas a Abraão. Então, aqui o que nós queremos dizer? Que com a rebelião de Israel, eles foram cortados da oliveira. E no seu lugar foram enxertados o que hoje nós chamamos do Israel espiritual ou a igreja. A igreja ela foi enxertada no ramo natural, no ramo natural. Por isso que Paulo fala em Romanos, que nós fomos enxertados e que nós não somos ramos naturais da oliveira. Por causa da rebelião de Israel, Deus então levanta a igreja, o Israel espiritual, e enxerta agora a igreja, que é composta de judeus e gentios, porque o evangelho e a salvação é levada aos gentios, e Paulo foi o grande precursor do trabalho missionário entre os gentios. Então a igreja agora ela não é composta apenas como no início dela, no seu nascedouro, como ali no cenáculo, no dia de Atos dos Apóstolos, apenas de judeus. Mas ela é agora também composta, né, de gentios. Portanto, a igreja ela é formada por judeus e por gentios. Ou seja, nós fomos enxertados na oliveira. Vamos ler isso em Romanos capítulo 11, do verso 17 ao 24. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti dirás:
pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, conforme lemos aqui em Jeremias 11, 16, 17, o texto que nós lemos em Jeremias. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. Benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, ou seja, a Israel de Deus, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então aqui nós vemos claramente uma exortação do apóstolo São Paulo dizendo para a igreja, olha, não se ensoberbeça, para que não venha acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com Israel, que foram cortados por causa da sua rebeldia. Vocês foram enxertados na oliveira. E se Deus não poupou o ramo natural, ele não poupará aquele que foi enxertado. Portanto, aqui vemos claramente uma exortação da parte de Paulo para que a igreja se mantenha na benignidade, na humildade, cumprindo seu papel, fugindo da incredulidade, para que ele não seja cortado como foi cortado o ramo natural. Todo aquele, pois, irmãos, que aceita Yeshua, ou Jesus, como seu salvador pessoal, reconhece ele como Kyrie, o Senhor, e ele se torna sóter, salvador da sua vida, e que anda pela fé, em obediência ao Senhor nosso Deus, isto é, na sua lei, passou a estar enxertado na boa oliveira, que é o Israel de Deus, cuja raiz é o próprio Jesus e Yeshua. Portanto, irmãos, a condição para fazer parte do Israel espiritual é por meio da salvação em Cristo. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor, e ele então se torna o Salvador das nossas vidas. Estas duas oliveiras, irmãos, uma é cultivada e a outra é bravia, representando as duas casas de Israel ou as 12 tribos de Israel no seu conjunto. Vamos começar primeiro por Judá, a casa de Judá. A oliveira cultivada pelo Senhor, que se manteve fiel à lei do Senhor e aos seus, ao seu dia de descanso, ao sábado, no caso aqui, na época do Velho Testamento, porque naquela época se guardava o sábado ainda na Velha Aliança, e todos os que de bom grado receberam a palavra de salvação, Atos 21, 20, para que se salvassem. Porquanto, mesmo em Judá, todos os que não o quiseram receber foram cortados da boa oliveira, para outros serem nela enxertados. Ou seja, mesmo na casa de Judá, houve aqueles que não reconheceram Jesus como Messias. Efraim e Israel. A oliveira que se tornou bravia, zambujeiro, árvore da família da oliveira, mas que não dá fruto, porque zambujeira não dá fruto. Ela é da família da oliveira, mas ela não dá oliva. Muito bem. Que se desviou do Senhor e da sua lei e perdeu a sua identidade como povo de Deus, tendo escolhido antes servir ao pau e à pedra dos povos pagãos, isto é, servir a deuses estranhos, de entre os quais muito têm vindo a serem chamados, arrependendo-se e sendo reenxertados através dos tempos na boa oliveira. O reino do norte foi caracterizado por adorar outros deuses, pela idolatria, por abandonar o culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles foram espalhados nos dias do rei da Síria, e eles foram espalhados pelo mundo. São chamadas tribos perdidas de Israel.
Mas mesmo entre esses, muitos tiveram contato com o evangelho através das obras missionárias de Paulo, né, através da sua pregação pelo mundo romano, e ele pôde, através de pregar nas sinagogas, ele pôde levar o evangelho a muitos da casa de Israel, né, da casa de Efraim. E assim, dessa forma, muitos deles vieram ao conhecimento do Filho de Deus. Continuando, irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó, ou seja, as 12 tribos, as impiedades. Essa profecia que Paulo está usando, uma profecia do Velho Testamento, ele aplica a Jesus. Ele aplica a Jesus. Ou seja, ele está dizendo que através de Jesus haveria a restauração, libertação de todos os filhos de Jacó, das 12 tribos, né, das 12 tribos de Israel. Que o Senhor, né, resgataria Israel. Vemos a restauração de Israel. Paulo diz que tanto Judá como Israel estiveram cegos por um pouco de tempo. Esse tempo já dura 2000 anos, né? Já dura aproximadamente 2000 anos. Para que se cumprisse o propósito do Senhor de fazer chegar a sua salvação a toda a humanidade que aceitasse o seu conserto através do seu Filho, o Salvador de Israel. Jesus fala assim, eu vim para os que eram meus e os meus me rejeitaram. Já se vão 2000 anos dessa cegueira de Israel. Ainda que nós sabemos que muitos judeus, chamados judeus messiânicos, têm se convertido, mesmo hoje em Israel, ao Senhor, reconhecido Jesus como sendo o Mashiach, né? O Salvador, o Messias, o ungido do Senhor. Porém, todavia, entretanto, como nação, Israel ainda não reconheceu Jesus como Mashiach. Pelo contrário, né? O rejeitam, o Talmud até debocha e até deprecia Jesus e Maria, a mãe de Jesus, né? E nós vemos que Israel precisará passar pela angústia de Jacó, pelo grande e terrível dia do Senhor, no período da grande tribulação, para voltar a se converter, cumprir as profecias do profeta Zacarias e se converter ao Senhor, que culminará com a vinda de Jesus no segundo estágio ou na segunda fase da sua segunda vinda, no final da grande tribulação, quando ele vai descer no Monte das Oliveiras para enfrentar o exército do anticristo e as nações que o seguem no Vale do Amargedon, na batalha que ocorrerá ali naquele lugar. A Batalha do Amargedon, ali no Vale de Meguido ou no Vale de Josafá. O Monte das Oliveiras vai repartir em dois e o Senhor vai destruir o exército do anticristo com o sopro da sua boca. E nós vemos então que ali Israel se converterá e reconhecerá que aqueles a quem eles haviam transpassado, ou seja, a quem eles tinham matado na cruz, era realmente o Mashiach, o Messias tão esperado pela nação de Israel, ungido, prometido pelo Senhor, aquele a quem Moisés disse que viria outro semelhante a ele. Então, nós precisamos entender isso claramente, irmãos, que lá no milênio, as duas casas de Israel estarão reinando junto com Cristo. A igreja, que é o Israel espiritual, e Israel, que é o Israel natural, juntos, formando um único povo de Deus, um só povo de Deus, o que derruba a teologia, né, que fala que Deus substituiu Israel pela igreja, a teologia da substituição. Portanto, nós vemos claramente que o futuro que Deus estabeleceu envolve o Israel natural e o Israel espiritual. Muito bem. Vamos lá. A palavra do Senhor, ela é tão rica que nos anuncia o fim o princípio, ou seja, anuncia o fim desde o princípio.
não nos dá ele a conhecer o que haveria de acontecer em Israel desde o princípio? Sim. Deus dá a conhecer a história de Israel, o final da história de Israel, porque Deus é o Deus da história. Deus é o Deus da criação, da adoração e do homem. Então Deus estabelece. Por isso que Apocalipse capítulo 4 e 5, nós vemos ali o livro que Jesus abriu, é o livro da história da redenção. E o livro da história da redenção revela o livro da história do Israel natural e do Israel espiritual, que é a igreja. Portanto, o povo de Deus, composto dessas duas casas, é o único povo na terra que conhece o começo, o meio e o fim da sua história. Eu conheço o fim da minha história. A igreja conhece o fim da sua história. Porque o livro da redenção, aquele que foi encontrado digno de abrir o livro, desatar o selo, abriu o livro da redenção, o livro da história da redenção. E ao abrir esse livro, ele abriu e nos revelou o final da nossa história. Então nós sabemos sim, Deus revelou sim o fim, como ele revelou o princípio. E nós conhecemos o princípio, conhecemos o meio e conhecemos o fim. Por isso que o livro das revelações, Apocalipse, Jesus diz a João o que era passado, o que é presente e o que há de ser futuro. Passado, presente e futuro. Numa única linha do tempo. Onde nós conhecemos o começo, o meio e o fim. Alfa, alfa e ômega. Portanto, irmãos, vamos lá. Basta lembrar a bênção de Jacó, ou Israel, né? Que depois seu nome é mudado para Israel, aos 2 filhos de José. Quando ele trocou as mãos na bênção que deu a Efraim, abençoando mais o filho mais novo, ou que não era o primogênito de José. Está lá em Gênesis, capítulo 40, Gênesis capítulo de número 48, verso 17, Gênesis número 48, se tiver com sua Bíblia, por favor, você abra. Gênesis capítulo 48, versículos 17 e 20, que diz assim: Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, porque Efraim era o mais novo, não era o primogênito. Então, Jacó coloca a mão na cabeça de Efraim em vez de botar na de Manassés. E então José vê aquilo e não gosta, ele vê aquilo com maus olhos, ele discrimina a atitude de Jacó, que naquele período já estava basicamente cego, né? Talvez com problemas de catarata devido à idade. Foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para o transpor sobre a cabeça sobre a cabeça de Efraim e colocar sobre a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. O senhor está botando a mão de forma errada. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu. Jacó se dirige a José. Eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ou seja, se referindo à igreja, que seria composta de povos de todas as tribos, línguas e nações. E assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim, como a Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Glória a Deus. Tremendo essa passagem. Então nós vemos que José quis corrigir o pai, mas Jacó estava ali movido no espírito profético, no espírito de Deus, né? Ele queria que Jacó abençoasse o filho
mais velho e ele abençoa o filho mais novo e fala que o filho mais novo dele sairia, né, muitas nações, se referindo até uma profecia de o Senhor fala: Abraão, te serão benditas todas as nações, famílias da terra. Então aí uma referência à igreja. Vemos claramente aqui as duas casas de Israel, Israel natural, Israel espiritual, a igreja profetizada através da figura do filho mais novo de José, abençoado por Jacó. É aí que começa a história da igreja, é aí que começa a salvação dos gentios. A salvação dos gentios, dos brasileiros, dos chineses, japoneses, das nações da terra, onde o evangelho tem chegado, onde a palavra de Deus tem sido levada, onde a salvação tem chegado através da pregação do evangelho, através da obra missionária, da obra de evangelização. Então nós vemos claramente que o Senhor aí estende a salvação para além da casa de Israel, para além das 12 tribos, né? Demonstrando o desejo de Deus desde o início de que Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação missionária, que levasse conhecimento da lei do Senhor e do Deus de Abraão, Isaque e Jacó a todas as nações. Mas Israel falhou porque achou que Deus era um Deus nacional, era um Deus particular, apenas de Israel, que o Deus de Israel era só de Israel, né? Mas o Senhor aqui já demonstra a salvação aos gentios, né? Que o Senhor levantaria a igreja, o Israel espiritual, mesmo enxertado, mesmo não sendo ramo natural, né? Nós seríamos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos, vamos dar aí continuidade à nossa lição, né? Então nós vemos aqui essa passagem de Gênesis. Se você anote aí, tá? Gênesis 48, 17 e 20. Vamos lá. Vemos aqui, irmãos, que seriam integradas, através dessa profecia e dessa bênção, numa multidão de nações terrenas. Nem sequer imaginavam que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E o Deus de Israel conhece a cada um deles, né? O Senhor vai catar um a um. O Senhor vai colher um a um. Através de Salvador e Yeshua, chegou a salvação a todos os que não tinham tornado gentios, se arrependeram, voltando quais filhos pródigos para a casa do Pai. Lá no livro do profeta Isaías 49, versículos 5 e 6, diz assim: E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, filho de Yeshua, para tornar a trazer-lhe a Jacó, e para reunir Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha força. Sim, diz ele, pouco é que sejais o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Ou seja, a salvação parte de Israel, parte a salvar o conhecimento do Senhor, de Yeshua, de Jesus, parte de Israel. Jesus era judeu, os primeiros discípulos eram judeus, ou seja, eram da casa de Israel. E nós vemos que, a partir do trabalho missionário, o evangelho é espalhado pelas nações. Então nós vemos aqui, irmãos, que retira-se destas palavras que a salvação trazida pelo Filho Yeshua se estendeu a todos os que se chegam ao Deus de Israel. Ou seja, a igreja nunca pode se esquecer que o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Muitas vezes Israel foi deixado de lado, muitas vezes Israel foi negligenciado pela igreja, muitas vezes Israel foi substituído por essa teologia da substituição, de que Deus substituiu Israel pela igreja, deixando Israel de lado, quase que dizendo que não há salvação para Israel. Mas nós esquecemos que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e é o Deus de Israel. Portanto, Deus e Pai que nós servimos é o Deus de Israel. A salvação veio de Israel. A salvação partiu de Israel. O Messias nasceu em Israel. Portanto, irmãos, o servir, tornando-se assim israelita de pleno direito,
e herdeiro das promessas dadas a Abraão, conforme nos é também ensinada por Paulo. Por quê? Porque as promessas de Deus vieram por meio da promessa que o Senhor fez a Abraão. Olha o que diz Efésios 3:6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ou seja, a herança, né? A promessa de Deus a Abraão era a ele e seus descendentes, a herança, aos seus herdeiros. A participação das promessas era Abraão e seus descendentes. Estou falando do ramo natural, Israel natural. Tá? Mas em Cristo Jesus, fomos enxertados na oliveira. E isso nos possibilitou, pela fé, nos tornarmos coparticipantes da promessa de Deus a Abraão. Isso nos permitiu nos tornarmos co-herdeiros por meio de Cristo, porque Paulo diz em Efésios 1:5, por meio de Cristo, nos tornarmos co-herdeiros e co-participantes das promessas de Deus a Abraão. Porque os herdeiros naturais, os participantes naturais é o Israel natural. Mas através de Cristo, através da salvação, através da fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos co-participantes e co-herdeiros. Ou seja, membros do mesmo corpo, ou seja, participantes da mesma oliveira, ainda que enxertados. Eu espero que você esteja entendendo isso. É um estudo profundo, né? Um estudo revelatório. Então nós somos enxertados. Por isso que a gente não tem que se orgulhar. A gente não tem que se orgulhar, como muita gente às vezes se orgulha, né? Sobe muito monte, aí cria um orgulho espiritual. Ora muito, cria orgulho espiritual. Jejua muito, cria orgulho espiritual. Né? Anda de terno e gravata, cria orgulho espiritual. Muitas vezes as pessoas acabam tendo um orgulho religioso. Né? Se acha mais espiritual do que as outras pessoas. Se acha mais santa do que as outras pessoas. Porque a santidade dela parte do pressuposto que para o outro ser santo tem que ser igual a ela. Então nós não podemos cair no erro de nos tornarmos orgulhosos como igreja, ao ponto de negligenciarmos e nos esquecermos que somos co-herdeiros e co-participantes, que não somos ramos naturais, que fomos enxertados e que o orgulho poderá nos levar a sermos tirados da oliveira, cortados da oliveira, como Deus fez com Israel. Esse foi o alerta que o apóstolo São Paulo nos deixa no livro de Romanos. Muito bem. Do resto, a aceitação de qualquer gentio, de qualquer nação por parte do Senhor, desde que a ele se achegue para o amar, o servir, e isso é intemporal. Temos disso exemplos em toda a Bíblia, sendo que, talvez, o maior deles é o que se passou com Ruth, a Moabita, que deixou o seu povo e se chegou ao Deus de Israel para o amar e servir, sendo por isso aceita pelo Senhor, ao ponto desta mesma Moabita ter feito parte da genealogia de onde veio a nascer o Machia, Yeshua, Jesus, o Salvador. Ruth foi assim enxertada na Israel de Deus, como qualquer outro gentio que se arrepende e converte ao Deus de Israel. O devera fazer hoje, e devera fazer hoje através da aceitação do sacrifício propiciatório, expiatório, substitutivo de Jesus na cruz, desse mesmo Salvador Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Vemos Ruth, ela era moabita, ela era gentia, ela não fazia parte da casa de Israel. Mas quando ela aceitou o Senhor de Israel como o seu Deus, o amou, o seguiu e cumpriu a sua lei e andou nos seus princípios,
ela foi enxertada na casa de Israel, ao ponto de se tornar a esposa de um descendente da casa de Judá. E esse fazia parte da linhagem de Jesus. E acaba que Ruth, ela entra na linhagem de Jesus, ou seja, Jesus se torna um descendente de Ruth, uma gentia que havia sido enxertada na oliveira, enxertada em Israel, por causa do seu amor, do seu serviço, e por ter reconhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel como seu Deus. O próprio apóstolo Paulo é enviado a esses gentios, e quando escreve à igreja de Corinto, ou seja, como a casa de Efraim, diz, 1 Coríntios 10, 1 a 5. É bom, vou voltar aqui, eu fico batendo sempre nessa tecla. A casa de Judá ou Israel é o Israel natural, a casa de Efraim é a igreja, tá bom? As duas casas de Israel. Judá e Israel, ou seja, a casa de Judá e o Israel natural. A casa de Efraim, o Israel espiritual, a igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e Yeshua, o libertador. Inclusive, esse debaixo da nuvem simboliza, tipifica o batismo nas águas, tá? O batismo nas águas. É um tipo, quando nós estudamos eclesiologia, a doutrina da igreja, nós abordamos esse assunto, né? Se tornou um símbolo do batismo nas águas, como se Israel tivesse sido batizado ao atravessar o Mar Vermelho. Quando eles atravessam o Mar Vermelho cercado pelas águas, quando a gente entra no tanque batismal por imersão, baptizo no grego, então você entra e quando ele sai do outro lado, ele já sai batizado, tá? É apenas um símbolo, não é que ocorreu um batismo nos moldes cristãos, mas se tornou um símbolo do batismo cristão. Vamos lá. Porque eles morreram para o Egito e nasceram para Deus, lá na direção da terra prometida. Muito bem. E todos passaram pelo mar, o batismo, tá? E todos foram batizados em Moisés, tá vendo? Como se Moisés tivesse batizado a nação inteira, quando os fez atravessar o Mar Vermelho. Por isso a importância do batismo. Eu fico olhando gente que entra para a igreja, diz que aceitou, reconheceu Jesus como Senhor da sua vida e não quer batizar. Não quer batizar, aí não participa da ceia. Eu não entendo isso, porque o maior desejo que uma pessoa nascida de novo tem é se batizar. É o que ela mais sente desejo quando ela realmente tem um encontro real com Jesus, ela sente o desejo de se batizar. E Israel precisou ser batizado no mar, né? Moisés batizou todo mundo de uma vez só. Foi o maior batismo da história. 3.200.000 almas foram batizadas de uma só vez. Muito bem, vamos lá. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, ou seja, foram batizados e mesmo assim morreram no deserto. Tem muita gente que se batiza, mas depois não revela o fruto do batismo, do novo nascimento, de uma mudança de vida, do caráter de Jesus, do fruto do Espírito Santo. Continua o mesmo carnal, continua praticando as obras da carne, continua se rebelando, né, contra as lideranças que o Senhor levanta, contra o Deus que delega a liderança, murmurando, reclamando, maledicente, né? E passou pelo batismo e continua o mesmo velho homem do Egito, o mesmo linguarudo do Egito, o mesmo maledicente do Egito, o mesmo murmurador, tudo reclama, se faz reclama, se não faz reclama, se tá reclama, se não tá reclama, continua os mesmos murmuradores, os mesmos carnais do Egito. Né? Na verdade, muitos não se batizam, tomam banho. Você não vê transformação, mudança de vida. Paulo diz, se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitamos para andarmos em novidade de vida. O batismo é uma identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus.
ressurgir para andar em novidade de vida. Esse é o princípio do batismo. E o batismo, sim, faz parte do pacote da salvação. Lá naquele tempo em que Pedro pregou depois do Pentecoste, hoje a gente faz apelo. Quem quer aceitar Jesus? Na igreja primitiva, não era o pregador que fazia apelo, era o pecador que fazia o apelo. Lembra os pecadores? Após ouvir o sermão de Pedro, disseram: varãos, irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? O apelo partia do pecador, não do pregador. Vou repetir, o apelo partia do pecador, não do pregador. Aí Pedro respondeu a eles, né, quando fala: varãos, irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? Ele diz: arrependei-vos, metanoia, credes para a salvação e sejam batizados para a remissão de pecados. Aí vemos que o pacote de Deus é completo, né? Casa Bahia, prestação. Salvação hoje é prestação, 24 vezes, 36 vezes. Não, a salvação é um pacote, ela é completa. Ela é completa. A santificação ela é um ato e um processo, mas a salvação é um ato. Então, a gente precisa entender isso. Isso precisa ficar claro. Vamos lá. Lembremos-nos da rebeldia no Sinai, o bezerro de ouro e etc. Quantos crentes continuam fazendo bezerro de ouro até hoje? Adorando bezerro de ouro. Conforme ele também disse em 1 Coríntios 12, 2. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, porque hoje nós não somos mais gentios, hoje nós somos igreja. Conforme ereis guiados. Assim foi no passado e assim é hoje. Ainda que muitos desses filhos de Jacó, que ainda não despertaram do sono em que estão mergulhados, e que ainda andam segundo os rudimentos doutrinários do mundo, ou doutrinais do mundo, os preceitos dos homens. É isso. O legalismo é preceito de homem. Legalismo é preceito de homem. Muita gente se converte e continua no preceito de homem. Outros se convertem e ainda continuam nos rudimentos do mundo, andando como um crente, como um homem que não tem Jesus, como um mundano, como um carnal, praticando as obras da carne em vez de produzir o fruto do Espírito. Infelizmente, a gente como pastor tem que lidar isso todos os dias na igreja. Todos os momentos na igreja a gente precisa lidar com isso. Tratando com leitinho, cuidando de crente carnal que não cresce. Que não cresce. Não cresce. Que é levado por todo vento de doutrina. Que acompanha qualquer um. Nós precisamos entender, irmãos, que nós passamos pelo mar, fomos batizados, nascemos de novo, para andarmos em novidade de vida, para reinarmos em vida. Passemos semelhantes ao caráter de Jesus, para crescermos, amadurecermos, nos tornarmos crentes adultos, maduros, espirituais, antropos pneumáticos, homens espirituais. Não podemos andar mais segundo os rudimentos desse mundo. Não podemos mais ser guiados pelo Deus desse século. Precisamos entender isso, irmãos. Nós vamos caminhar para o término da nossa lição. Vamos estar apenas meditando nessa página e vamos estar terminando o estudo de hoje. A semana que vem nós terminamos, para a glória de Deus, o nosso estudo. Em breve também estará aí no YouTube. Vamos lá. A promessa torna-se mais evidente em Atos 26, versículos 6 e 7, que diz: e agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, ao qual, esperança da promessa, as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Esta, portanto, irmãos, é uma mensagem que é claramente dirigida a toda Israel, as 12 tribos, o Israel natural. A casa de Judá, não a casa de Efraim, a igreja. Mas a reunificação das duas casas só será feita, ou seja, Efraim e Judá, ou Judá e Efraim. Israel natural, Israel espiritual. Como se disse, integralmente sobre o reinado de Yeshua, o Rei Eterno, ou seja, só no milênio.
no reino milenar de Jesus, as duas casas de Israel serão unidas. A casa de Judá, o Israel natural, para chegar a esse nível de compreensão, de revelação, vai ter que passar pela grande tribulação, vai ter que passar pela angústia de Jacó, vai ter que passar pelo grande e terrível dia do Senhor para reconhecer Jesus como o Mashiach, como o Exu, o Salvador deles. Tá? É importante nós entendermos isso. Vamos lá. Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, Tiago, escreveu a epístola de Tiago, que depois foi bispo da igreja de Jerusalém. Também confirma esta visão quando se escreve em Tiago 1:1. Olha só que Tiago ele não se dirige apenas à igreja, mas ele também se dirige não apenas à casa de Efraim, mas ele se dirige também à casa de Judá, ao Israel natural, não apenas à igreja. Olha como ele inicia a sua epístola. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Olha só como ele se dirige às 12 tribos perdidas, dispersas, à casa de Judá. Muito bem. E olha que Tiago escreve uma epístola universal à igreja, né? Muito bem. O Senhor Jesus fala-nos também deste fato em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, Jesus está se referindo à casa de Efraim, a igreja. Ou seja, porque aqui ainda não existia a igreja. A igreja ainda não havia sido gerada pelo Espírito Santo no Pentecoste. Certo? Então aqui, Jesus, lá em Tiago, ele se refere à casa de Judá, a Israel, as 12 tribos. Aqui Jesus está se referindo que ele estava pregando a casa de Israel, ou seja, ele veio para os que eram seus o rejeitaram, ele veio para a casa de Judá, para o Israel natural. O Israel natural não o reconhece como Messias, como Mashiach. Então ele diz, olha, eu tenho ovelhas que não fazem parte da casa de Judá, mas da casa de Efraim, e essas ovelhas ouvirão a minha voz, e a partir daí haverá um só rebanho. Ou seja, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, serão uma casa só. Por último, salienta que essas duas testemunhas, oliveiras catiçais, têm neles aperfeiçoados os preceitos de Deus, em obediência e fé. Pois também todos eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, conforme nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Os salvos pelo sangue de Yeshua, ou de Jesus, e que são igualmente justificados pela fé e pela obediência na lei do Senhor. Atos 13, 39, Romanos 2, 13, Romanos 5, versículo 1 e 9, Gálatas capítulo 2, verso 16, e a epístola pastoral de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo de número 7. E que sofrerão as mãos dos servos do anticristo do tempo do fim, porque o dragão, a antiga serpente, o diabo, dará o seu poder à besta e os vencerá. O dragão irou-se contra a mulher, a Israel de Deus, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 7. Portanto, aqui nós estamos abordando, como eu falei no início dessa série de estudos, na possibilidade da igreja passar por parte da grande tribulação, do mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. E hoje, particularmente, a minha vida inteira eu fui pré-tribulacionista. Sempre acreditei e ensinei que a igreja não passará pela grande tribulação e que ela será arrebatada no início da grande tribulação, que só Israel passará pela grande tribulação. Mas hoje confesso aos irmãos que já não penso inteiramente dessa forma. Creio que a igreja, ela em parte passará, pelo menos pela primeira metade da grande tribulação. Muitos homens de Deus no passado, estudiosos da Bíblia, estudiosos de escatologia, de profecias bíblicas, estão também começando a atender para essa linha de interpretação.
Conheci vários homens de Deus no meio presbiteriano batista e no meio evangélico, principalmente nos Estados Unidos, na África, na Europa, na Ásia, que começam a perceber a possibilidade da igreja passar por parte da grande tribulação. E esse período de pandemia do coronavírus já é vamos dizer, um primário, né? Já é um período de preparação para ver quem vai e quem não vai suportar esse dia quando ele chegar. Como é que a igreja vai se comportar diante da grande tribulação? Qual vai ser o seu testemunho? Ela vai permanecer fiel? É lógico que o Apocalipse fala que na realidade apenas o remanescente permanecerá fiel. Porque Apocalipse divide a igreja em dois grupos, vencedores e multidão. Multidão anda por caminho largo, vencedores pelo caminho estreito. Multidão se dobrará à besta, se dobrará à religião mundial da besta, mas os vencedores enfrentarão como testemunhas do Senhor e enfrentarão o sistema maligno do anticristo, seu governo mundial, não temendo a sua própria vida, se tornando mártir, porque a palavra mártir em Atos 1:8 é testemunha. A palavra testemunha no grego é mártir, morrer pela causa de Deus. Então, hoje nós estamos abordando, porque o ensino pré-tribulacionista já é de conhecimento, todos já conhecem muito, porque a maioria dos evangélicos, principalmente no meio pentecostal, e eu sou pentecostal, ensinam o pré-tribulacionismo. Mas hoje muitos homens de Deus, muitos servos de Deus, diante dos acontecimentos do mundo, já começam a ter uma interpretação um pouco diferente dessa. A repensar a nossa linha de interpretação e nos preparar para a possibilidade de passarmos, pelo menos, pela metade da grande tribulação. Portanto, amados irmãos, Apocalipse capítulo 11, versículo 8 ao 12, que nós já estamos caminhando para o fim. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Daí eu falei para vocês, haverá sim 2 testemunhas, pessoas, 2 homens de Deus em Jerusalém que profetizarão, operarão sinais, prodígios e maravilhas semelhantes a Moisés e Elias. Mas não se... Como eu falei, irmãos, houve um probleminha aqui no vídeo, mas damos continuidade aí. Estamos gravando ao vivo, né? Como eu falei, as 2 testemunhas, sim, haverá 2 personagens, 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que vão operar sinais, prodígios e maravilhas semelhantes a Moisés e Elias, lá em Jerusalém, né? Quando o anticristo estabeleceu o seu governo mundial e centrado exatamente na cidade de Jerusalém, onde o 3º templo será construído. Mas não significa que apenas essas 2 pessoas serão as 2 testemunhas, ou só elas têm o dever de testemunhar. Não, irmãos. A casa de Israel, ou seja, a casa de Judá e a casa de Efraim, o Israel natural, ou os judeus messiânicos, e a casa de Efraim, o Israel espiritual, a igreja, precisam também ser testemunhas. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo veio exatamente para que nós nos tornássemos testemunhássemos acerca da lei do Senhor. Portanto, é importante nós entendermos isso. Né? Entendermos isso. Vamos lá. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Não podemos deixar de afirmar, neste estudo, irmãos, de forma categórica, que todas as profecias dadas por Deus, através dos seus servos, os profetas, e por Jesus e seus discípulos, estão centradas na salvação de um só povo.
Porque quando Deus olha para Israel natural e Israel espiritual, Deus vê um povo só. Não há essa separação, irmãos. Não há essa divisão entre a casa de Judá e a casa de Efraim, entre o Israel natural e o Israel espiritual. Essa divisão foi os teólogos que fizeram. Estes são os dois grandes pilares da salvação do ser humano, que é remido pelo sangue de Yeshua e ainda na sua lei. E é com base nesses dois pilares da salvação que Paulo ensina, e eu vou ler 3 versículos para nós terminarmos, que Paulo nos ensina. Romanos capítulo 9, versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, olha bem, o remanescente, os judeus messiânicos, os judeus que estão se convertendo ao Senhor nos nossos dias, será salvo. Romanos capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso vai ocorrer no milênio. Atos 26, ou na realidade, quando Jesus voltar na segunda fase da segunda vinda, né? Que ele descer no Monte das Oliveiras e vencer o anticristo, então Israel vai se converter ao Senhor e vai iniciar o governo com ele no milênio. Atos 26, 6 e 7. Agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui, sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, e servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então nós vemos aqui Paulo outra vez falando sobre as 12 tribos de Israel, que elas esperam chegar, servindo ele fala o seguinte, né? Ao qual as 12 tribos esperam chegar, ou seja, aguardando a vinda do Mashiach. E Paulo está dizendo, o Mashiach já veio através de Jesus e eles não entenderam isso. Mas lá no dia que Jesus descer no Monte das Oliveiras, no segundo estágio, na segunda fase da segunda vinda, e após vencer o anticristo e o exército, quando estiverem cercados e clamarem pelo Deus de Israel, e Jesus vier com poder e grande glória, nas nuvens, com as nuvens, não virá nas nuvens, que essa no início do arrebatamento, mas com as nuvens, e os seus santos anjos e a igreja de Jesus, juntamente com ele, montado no seu cavalo branco. Então, a partir dali, Israel reconhecerá que Jesus é aqueles que eles o havia transpassado e confessarão que Jesus é o Mashiach. Então, a partir dali, junto com a igreja, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, o Israel natural e o Israel espiritual, reinarão juntamente com ele durante 1000 anos. Que Deus abençoe, amados irmãos. Nós terminamos o nosso estudo aqui, graça e paz, e que o Espírito de sabedoria, inteligência e revelação os ilumine e que você possa, como um bom crente beriano, examinar as Escrituras, julgar tudo e reter o que é bom. Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.